Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bora falar hoje sobre a frase "Quem pensa enriquece", que é uma frase do livro de Napoleão Hill. Você vai entender aqui nesse vídeo por que as pessoas que pensam melhor elas ganham mais dinheiro e por que as pessoas que não pensam elas perdem dinheiro ou não têm dinheiro. Tem pessoa que vai morrer pobre por conta de ela não pensar. Vou dar alguns exemplos aqui de pessoas que não pensam e elas perdem dinheiro por isso ou até mesmo elas não ganham. E vou dar exemplo também de pessoas que pensam e assim elas ganham mais dinheiro. Vou dar até o meu próprio exemplo aqui e eu vou ensinar como que você pode pensar para ganhar mais dinheiro e até mesmo enriquecer. Esse é um tema de um livro do Napoleão Hill chamado Quem Pensa Enriquece, mas o Wallace de Wattles, que é um autor de um livro que eu estou estudando chamado A Ciência de Ficar Rico, ele fala isso aqui na parte que ele fala: não há trabalho do qual a maioria das pessoas se esquive tanto quanto do pensamento sustentado e consecutivo, porque é o trabalho mais difícil do mundo. Ou seja, ele admite que pensar, e ainda mais um pensamento consecutivo, é um trabalho muito árduo, muito difícil. E para a gente, o que é difícil é a gente pensar em coisas diferentes. Pensar sempre o mesmo pensamento não é difícil, é muito fácil. E é isso que a maioria das pessoas fazem. E é por isso também que a maioria das pessoas são pobres. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai numa periferia, até a periferia que eu morava mesmo ali no Grajaú, você chega lá, você vê, por exemplo, várias pessoas que não têm condição de sustentar nem ela mesma, e aí depois você vai ver e aquela pessoa tá com uma mulher, né? Já tá com barrigão, já tá grávida. Então foi uma ação ali que ela não pensou, o cara pensou com a cabeça de baixo, que é uma coisa que acontece muito nesses lugares pobres, né? O cara não usa a cabeça de cima, só usa a cabeça de baixo para pensar. E aí vão lá e fazem um filho, que é uma decisão totalmente impensada. Não foi nada planejado ali, porque a pessoa ela não consegue sustentar nem ela mesma e ainda coloca outra pessoa no mundo. E aí, por conta disso, você vai olhando a vida da pessoa e vai ficando cada vez pior financeiramente. Tá? Tem vários outros exemplos assim de periferia que a gente pode usar, mas eu vou dar mais um exemplo aqui, que é, por exemplo, o nome da pessoa no Serasa. Você pode ir em qualquer lugar de favela, qualquer lugar que tenha muita pobreza, e você vai ver que a minoria das pessoas tem um nome limpo, tem bastante crédito para comprar o que ela quiser. E você vai ver que grande parte não tem nem um cartão de crédito para poder fazer alguma compra. Não tem crédito com banco, nem mesmo para pegar empréstimo. Se precisar de empréstimo, tem que ficar pegando o cartão dos outros emprestado ou comprando no carnê nas Casas Bahia, porque ela não tem cartão de crédito. E aí você chega ao seguinte questionamento: por que essa pessoa não tem crédito e está com o nome sujo? Simplesmente porque ela não pensou. Porque se a pessoa ela pensa, e às vezes não precisa nem ter muito trabalho para pensar, no caso das finanças. Ela teria só que fazer um cálculo assim: meu salário é 2.000. Se eu gastar 3.000, eu vou ficar com 1.000 negativo, certo? E para você pensar nisso, você nem precisa pensar tanto. Você pode abrir a calculadora, ter o chat GPT. E nem isso a pessoa faz, né? Que é uma coisa que seria trabalhosa ali na cabeça dela fazer esse tipo de cálculo, de análise. E você vê que o pessoal não faz um cálculo simples e aí se enrola toda aí na vida. E por isso elas continuam pobres e a maioria morre pobre se ela continuar assim, não pensando. E por que, que a maioria das pessoas não é acostumada a pensar, né? Principalmente o pessoal mais pobre. Já começa aí pela escola. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu só pensei durante a escola por conta que minha mãe comprou alguns livros para mim. E daí, lendo esses livros, eu comecei a pensar. E até hoje eu faço isso, né? Igual estou aqui estudando o livro, destrinchando junto com vocês. É uma coisa que eu estou usando meu cérebro aqui para pensar em coisas diferentes, né? Aprender coisas novas. Essa é uma das formas de pensar. Mas na escola pública não é ensinado isso. Na escola pública você é ensinado apenas a decorar para você passar de ano, para você se tornar um empregado CLT. Aí você se forma, vai para alguma área operacional. A área que você não precisa pensar muito. Por exemplo, vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de motoboy, de repositor de mercado, atendente de McDonald's, carregando caixa. Esse tipo de trabalho é um trabalho que não exige muito pensamento. Você
quase sempre está fazendo a mesma coisa ali toda hora. Por outro lado, quando você vai abrir um site de empregos e você vê uma vaga, por exemplo, de diretor de projetos de uma empresa, você vai ver lá salários de 25 mil reais, 30 mil, fora os outros benefícios. Por quê? É uma área que você precisa pensar, um diretor de projetos mesmo. Ele tem que criar projetos, ele tem que aprovar, ele tem que ter inspiração, ele tem que estar a todo momento pensando e tomando decisão. Então, por conta de ser uma área que você pensa mais, e existem poucas pessoas que pensam dessa forma, então o salário para essa pessoa vai ser maior. E para um cara chegar num cargo desse, geralmente ele precisa estudar numa escola particular ou fazer algum curso, alguma faculdade, alguma coisa, porque só na escola pública não tem como o cara se tornar um diretor de projetos, tá? Por exemplo, porque a escola pública, ela só ensina o cara a ficar naquela decoreba ali de sempre, aprendendo um monte de conta inútil ali que não vai servir para nada. Já quando você vai, por exemplo, para a faculdade, né, que foi o meu caso, depois de eu sair da escola pública e fui para a faculdade, eu cheguei lá, eu estranhei muito, porque eu tinha que me reunir com o pessoal para fazer brainstorm. Eu nem sabia o que significava isso, nunca foi falado na escola pública. E era meio que cada um tinha que dar umas ideias lá para a gente realizar projeto. Na parte dos trabalhos também, não era só copiar e colar, você tinha que pensar, dar a sua opinião sobre o tema. E ali sim você começa a pensar mais. Quando você vai para essa parte de pensar mais, é aí que você começa a ganhar mais. Então tem essas duas questões aí, né? Na escola pública você não é ensinado a pensar, porque o objetivo deles é que você vire mais um CLT qualquer. Já na escola particular ou escolas aí boas, né, universidades públicas em geral, aí sim você consegue pensar mais um pouco. Mas isso também não é garantia que você vai ganhar mais ou até mesmo enriquecer você entrando nessas faculdades ou escolas. Isso porque depende muito do que você está pensando, né? Uma coisa, por exemplo, que não vale muito a pena é você ficar filosofando demais, entrar numa faculdade de filosofia e ficar pensando, refletindo sobre a vida, ai, quem sou eu, só sei que nada sei. Vai ser uma coisa muito ineficiente para o seu objetivo. Mesma coisa você ficar pensando muito sobre política, eu pensando e se aprofundando demais, e aí quando você vai ver, você está naquela vibração muito baixa, porque você pensou demais. Então, dependendo do tipo de coisa que você ficar pensando, também não vai ser uma coisa útil. Então, o que seria útil aqui para você pensar e para você enriquecer, de acordo com esses dois livros que eu citei, A Ciência de Ficar Rico e o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. A primeira coisa, galera, e a mais importante de todas, é você saber pensar em vibração alta. Isso eu estou falando com base em todos os livros que eu já li, em tudo que eu já estudei e algo que eu estou colocando em prática. A minha vida melhorou 100% depois que eu parei de pensar em vibrações baixas, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aí a escala de emoções aí na tela, que a gente começa ali com a vibração da vergonha. Então, se você estiver sentindo esses sentimentos aí, é provável que o seu pensamento ele vai sempre estar de acordo com esse sentimento que você está aí, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa muito tímida ou que você sente muita culpa, muita apatia, tristeza e medo, você precisa tratar isso daí para você ser uma pessoa que pensa direito. Como que você pode tratar isso? Eu vou dar um conselho aqui e vou indicar uma mentoria de uma pessoa que pode te ajudar, que é uma pessoa muito confiável, que eu já indiquei para outras pessoas e que eu já é, consegui muito conhecimento com ele, que é do Claudio Kister. Vou deixar aí o link na descrição, que você pode agendar uma mentoria com ele para você tratar todas essas coisas, tá? Teve uma pessoa que eu indiquei esses dias que ela estava na vibração ali de culpa, tá? Tinha acontecido muita coisa ali na vida dela, principalmente na infância, depois quando ela cresceu também. Aconteceu um montão de coisa que gerou culpa nela, né? Traumas e muitas crenças também. Ela também estava nessa vibração do medo. E daí, depois dessa mentoria, ele conseguiu desbloquear ela para ela poder superar tudo isso até chegar na vibração da aceitação. Quando você chega na vibração da aceitação, aí sim você pode pensar da segunda forma que eu vou falar aqui, que é uma forma muito importante também.
E essa forma se chama você ter um pensamento eficiente voltado para os seus objetivos. E eficiente significa que você vai tentar trabalhar menos e conseguir mais resultados, tá? Então, como que você pode fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que começar a pensar de formas que os ricos eficientes pensam. Como que eles pensam? Primeiro, eles fazem um planejamento de tudo ali da vida deles. Eles não saem igual o exemplo da pessoa ali que eu falei que engravidou, que só pensou no momento. Você tem que pensar no longo prazo também, como que vai estar a minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, ou pelo menos planejar os próximos meses. Sobre o longo prazo também, o que você pode fazer é pensar de acordo com aquilo que você está fazendo, se você continuar fazendo essa coisa durante um ano, qual que vai ser seu resultado? Ou durante 2 anos. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático que eu mesmo fiz. Quando eu trabalhava de CLT, eu tinha o meu salário ali de R$ 2.600. Teve um dia que eu parei para pensar assim, pô, quanto que vai dar esse meu salário aqui se eu continuar trabalhando de CLT ganhando R$ 2.600 durante um ano? E aí eu vi ali que ia dar menos de R$ 30.000. E as coisas que eu quero, que são meus objetivos, né? Carro, casa, apartamento, todas essas coisas, ou até mesmo coisas mais básicas. Se eu for comparar com um carro, por exemplo, eu teria que ficar 3 anos juntando dinheiro, sem guardar, guardando, juntando quase todo o meu dinheiro, não sobrando nada para mim, só para eu ter um carro. Então, após eu fazer esse pensamento, eu cheguei à conclusão que não valia a pena ali eu trabalhar como CLT, né? Não era nem uma questão mais de ser um sonho, que é meu sonho, é uma questão de necessidade. Quando você pensa isso, poxa, eu vou ficar 2 anos trabalhando, esses 2 anos não vai dar para eu guardar nem R$ 50.000, e isso aqui é muito ineficiente. E aí foi que a partir desse pensamento eu busquei formas mais eficientes de ganhar dinheiro, que é a forma que eu faço agora, que é trabalhando em casa pela internet, que eu consigo ter uma escala muito maior. E essa parte de escala é muito importante você pensar se você quiser ganhar mais dinheiro e quiser enriquecer. Porque é o seguinte, continuando o exemplo aqui de CLT, você não consegue escalar seu salário como CLT porque você é uma pessoa só. Já quando você trabalha, por exemplo, com tráfego pago voltado para sites igual a mim, eu consigo ter 100 sites, consigo gerenciar 100 sites e cada site vai me dar um pouco de dinheiro. Aí sim eu consigo enriquecer. Agora, com a CLT é muito ineficiente para o meu caso, né? Então, eu pensei de forma eficiente. Isso aqui de CLT durante um ano ou 2 anos, eu vou ficar praticamente desperdiçando minha vida para ficar ganhando R$ 30.000 por ano, que R$ 30.000 hoje no Brasil não dá para você fazer nada praticamente, não dá para você comprar nenhum carro. O carro mais podre do Brasil hoje, que é o Fiat Mobi, aquele Renault Kwid, está saindo na faixa de 80 mil. Então eu teria que ficar 3 anos trabalhando, guardando todo o meu salário ali de CLT para poder comprar um carro merda desse daí, que seria uma coisa muito ineficiente, né? Então, partindo desse pensamento aí de longo prazo e de você procurar trabalhar de forma mais eficiente, ou seja, trabalhar menos e ganhar mais e com mais escala, você consegue aumentar o seu faturamento. E é por isso que quem pensa enriquece, porque você começa com essas conclusões, com esses questionamentos, depois você começa a agir de acordo com isso, e aí você começa a ganhar mais dinheiro quando você vai também pensando durante a execução, tá? Porque, por exemplo, eu parei de trabalhar como CLT e comecei a trabalhar com os meus sites. E quando eu estava ali naquela vibração ali do medo, que eu falei para vocês ali no início, eu só conseguia ganhar o mesmo tanto que eu ganhava como CLT ali. Meu salário, eu tava ganhando uns R$ 3.000, tava ganhando um pouquinho mais que a CLT. Só que aí não tinha VR, né? Então eu tava ganhando igualzinho. O CLT ali quando eu tava na vibração do medo. Depois que eu fiz o treinamento do Cloudkister, eu saí da vibração do medo, fui para a vibração da coragem, agora já estou na vibração ali da aceitação, e tem muito mais ali, ó, já estou na vibração da alegria, 540 Hz. E nessa vibração eu consigo fazer muito mais dinheiro, porque eu não tenho medo de cair um site meu, um medo de voltar para a CLT, um medo de dar tudo errado na minha vida. Eu não tenho medo disso. Então eu consigo arriscar mais para ganhar mais dinheiro, tá? Então essa parte aí de você sair da vibração baixa
para você conseguir fazer mais coisas, é uma coisa que vai fazer você enriquecer muito, tá? Isso daqui é uma coisa prática que é falado em todos esses livros e que eu estou aplicando na minha vida. Né? Agora, outra coisa também é, por exemplo, durante o processo do meu trabalho, eu não posso também ficar todo dia fazendo a mesma coisa e não tirar um tempinho ali para eu analisar, para ver, poxa, como que eu posso mudar, como que eu posso melhorar alguma coisa. Eu fiz isso na semana passada. Eu falei, olha, todo dia eu tô fazendo a mesma coisa e eu meio que travei aqui nos meus ganhos, eu não tô conseguindo ganhar um pouco mais. Aí eu fiz o seguinte, falei, olha, hoje eu vou tirar o dia só para pensar. Eu vou fazer só as tarefinhas mais obrigatórias, mas o resto vai ser só para pensar. E aí foi isso que eu fiz. Eu parei, analisei ali tudo que eu estava fazendo, questão do tráfego pago, dos criativos, dos anúncios e tudo mais. E eu fiquei só pensando. E eu vou confessar para vocês que esse dia minha cabeça até doeu. Minha cabeça estava assim pesada de tanto pensar, porque pensar uma coisa que você não é acostumado cansa. Aí você tem que pensar, aí você tem que descobrir o que você está fazendo de errado, aí você tem que ver o que você fazia antes, o que você poderia melhorar, pegar referências com outras pessoas. E aí chegou uma hora ali que minha cabeça doeu demais. Eu falei assim, olha, eu vou ali para fora, vou fazer algumas coisas ali, cuidar de umas plantas, pegar uns limão ali embaixo na árvore que tem ali, vou lavar roupa aqui, lavar louça. E eu fiz isso, me distraí. Assim que eu me distraí, veio um insight que eu estava precisando, que eu não estava conseguindo, quando eu fiquei ali só na frente do computador pensando. Então, essa coisa também de você estar numa vibração mais relaxada é uma coisa que ajuda muito a você ter insights e assim você ganhar mais dinheiro. Tem até o exemplo do Nikola Tesla, que ele fazia isso. Um pouco antes de dormir, dava umas 10 horas da noite ali, ele parava de fazer tudo, só para ele se conectar com o campo quântico ali, que é o campo das infinitas possibilidades, que é aquele momento que você está quase dormindo assim, e entre ele meio dormindo, meio acordado, ele tinha várias ideias, ele trouxe ideias revolucionárias aí para o mundo. Então, para você pensar também, você tem que ter aquele seu objetivo em mente, aquilo que você está querendo, mas você também não pode forçar demais, né? Você tem que dar uma relaxada para o seu próprio cérebro te entregar a resposta. Às vezes, para você pensar também, você não precisa nem ficar indo atrás de outros conteúdos, ver outras pessoas. É bom sim, mas na maioria das vezes no seu próprio cérebro você já vai ter esse conhecimento, tá? Aí é bom você praticar, fazer esses pensamentos relaxados aí para você ter esses insights. Você pode até falar assim, olha, eu quero ter esse insight aqui antes de eu acordar. E aí você vai dormir, quando você acordar, pode ser que venha esse insight aí. É uma coisa que eu pratico e dá muito certo, tá? Só que o seu pensamento tem que estar voltado naquele seu objetivo. O objetivo é uma das coisas mais importantes da vida, já fiz até um vídeo falando sobre isso. Quando você está bem focado no seu objetivo, tudo que você vai fazer e pensar é relacionado a esse objetivo. Então você coloca tanto foco ali, tanta determinação naquilo que você está querendo, que as coisas começam a dar certo para você. Então, é por isso que você precisa ter um objetivo para você pensar de formas eficientes. E eficiente não quer dizer que você vai trabalhar mais, e sim que você vai trabalhar até menos, só que de forma mais estratégica, mais inteligente, tá? Que é uma coisa que eu estou fazendo, eu posso dizer que o meu faturamento multiplicou quando eu comecei a pensar dessa forma, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, peço para você deixar um like. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando desse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, que é muito bom para você aprender a como ficar rico, assim como eu estou aprendendo também. Muito obrigado e até mais.